Gente, hoje estamos felizes demais aqui recebendo no Pau Brasil Podcast meu querido Patrick Ângelo, violonista já consagrado aí da nossa música, uma técnica invejável, uma musicalidade maravilhosa. E eu já tinha um sonho de trazê-lo aqui há algum tempo, porque o Patrick é desses músicos que trazem consigo a tradição violonística brasileira, assim, mais na sua essência, né, na sua raiz, herdeiro dessa tradição do Dino, da tradição do Vila, da tradição do Rafael Rapelo, tradição do Baden Powell. A gente vai ver isso durante o nosso papo. Meu querido Patrick, muito obrigado por ter aceitado o Obrigado, convite Diogo. Eu que e agradeço. estar aqui conosco nessa tarde, batendo esse papo maravilhoso. Valeu, meu querido. Muito obrigado mesmo. Patrick, meu querido, vamos falar das tuas origens, então, né? Porque Bora. eu sei que você, apesar de jovem, tem uma bagagem muito grande na música, né? Tuas origens, você é natural da onde? Sou natural do Meier, nasci no Engenho Novo, olha a confusão. Nasci no Engenho Novo, fui criado até um pedacinho ali, até, sei lá, os meus 6 meses de idade no Meier. E Sim. depois meu pai, como mecânico, ele trabalhava numa grande empresa e aí saiu correndo lá pra tua terra lá, São Pra São Gonçalo. Gonçalo? É. Ah, então tá tudo explicado, Patrick. Pô, quem passou por lá, bebeu daquela água, fica diferente. Foi Apolo 3, né? Apolo 3, Apolo sim, 3. já é ali caminho de Itaboraí, Manilha, quem vai pegar aquelas terras lá de cima. Mas é um bairro que me traz muitas emoções, uma memória afetiva. Aliás, minha primeira namorada, família Calvé, um carinho muito grande que eu tenho, frequentei muito o bairro. E que bom saber que nós temos, então, coisas em Pô, comum aí pois nessa é, caminhada, ali né? conterrâneo, né? E aí depois, acho que meu pai parou de trabalhar. Não, meu pai continuou trabalhando nessa empresa, mas aí minha mãe ficou pentelhando a paciência dele, queria voltar pro Sim. Meia de novo. Aí voltamos pro Meia. Só que a minha família, aí continuei morando no Meia até os meus 15 anos, 16 anos de idade. Sim. Então, Meia foi ali, de fato, onde você se criou, Não, né? ali o Meia é complexo. Quem viveu os anos 90 no Meia. Rapaz, eu me lembro que em 97, um pouquinho antes talvez, meu primeiro emprego de carteira assinada, eu morando em Alcântara, São Gonçalo, rapaz, pegava um busão para ir para a rua Lucídio Lago. Eu era contínuo lá no Colégio Hélio Alonso Meia. Pô, Dava a volta ao mundo, passava pela vila. Eu, rapaz, nem sei por nossa, onde eu conheço passava. muito. Já arrumei muita confusão ali no Hélio Alonso, ali no Central do Ei, Brasil. meu Meu Deus do Deus. céu. Então você é dali daquela região do Meia? Isso. Porém, a minha família é oriunda do Morro da Matriz, No Engenho Novo. no Engenho Novo, Sim, exatamente. Então, e aí, enfim, aí a família toda foi pro Meia. Eu fiquei, como eu disse, fiquei morando lá até os 15 anos. E fui lá ouvindo música, fui aprendendo as coisas. A música, para mim, dentro da minha vida, como que eu comecei a ouvir isso? O meu avô era músico. Seu avô era músico. Meu avô era músico. Depois que ele deixou de seguir, de manter como a primeira profissão como músico sempre. Sim. Como se chamava seu avô? Altair Gonçalves de Oliveira. Altair Gonçalves. Seu Altair tocava Bandolim. bandolim. Vulgo Azedinho. Vulgo Azedinho. Azedinho do bandolim. Azedinho do bandolim. Meu avô era conhecido assim no métier do choro, foi muito amigo do Rossini. O Rossini Ferreira foi um dos padrinhos de casamento da minha mãe. Caramba, que legal. Rossini é um gênio, né? Nossa. O Rossini, eu não lembro de ter conhecido ele assim, de ter visto assim nas rodas de choro lá em casa. Tinha umas rodas de choro lá em casa também, né? Então você já de menino, você já via essas coisas Sim, acontecendo? Sim, eu lembro assim como se fosse hoje. Aquela velharia toda. Lá em casa, eu morava num sobrado que ficava em cima do cartório. Sim. Aí o nome da roda de choro era Roda do Cartório. Roda do Cartório. Um dia, quando você. Já vou deixar a dica para tu, para chamar aqui, meu grande amigo Abel Luiz. Ah, o Abel, rapaz. O Abel é fantástico, né? Eu fico todo bobo quando vejo o Abel
tocando canhoto, né? Assim, minha cabeça já dá uma confundida. Não, mas tem um lance de... Eu sou canhoto também. Também? Também. Caramba, como Só é que você fez isso é uma outra história. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas Vamos mandar um abração pro Abel, desculpa te interromper. Com certeza. Abel, Luiz, querido, um dia você vai vir aqui, por favor, conversar com a gente, porque nós aqui somos amantes do seu trabalho, tá bom, querido? Com certeza, Abel. Eu sei que você tá em Paris. Abel fez aniversário ontem, foi para Paris ontem mesmo. Que isso, Abel rapaz. tá lá em Paris, a gente tá sem dinheiro para ir a Nova Iguaçu, cara. Tomando merlozinho, comendo queijo fedorento. Você trata de trazer o que eu pedi. Abração, Abel. Então, aí essas rodas, elas aconteciam lá em casa e eu lembro daquela velharia toda subindo a escada, aquele cheiro forte de alfazema, bicho. Os velhos adoravam usar alfazema. E aí, aí tinha um cara, tinham vários que iam lá em casa. O Dino também foi algumas vezes lá para levar um som com meu avô. Que legal, né? Mas tinha um outro que esse eu considerava meu avô, que foi a minha ligação com o Abel. O Abel é outro que eu conheço de infância. Eu tô com 40 anos, eu conheço o Abel desde os meus 36 anos. Nossa, desde os meus 36. Há 36 anos meu atrás. Meu Deus do céu. Porque os nossos avós tocavam juntos. Que bacana isso, né, cara? Que legal. O avô do Abel era um grande violonista de 7 cordas. É mesmo, Seu Luiz. Seu Luiz, olha, ver como é que as coisas vão se encaixando, né? Sim, A gente vai conseguindo trilhar esse caminho dos antepassados que já curtiam a nossa música. Sim, né? Totalmente. Porque é isso. Aí é o que eu falo para minha esposa em relação ao meu filho. Ele fica ouvindo ali eu tocando Radamés, Inátali, Garoto. Ou ele vai crescer maluco, ou então. E mesmo que ele faça outras opções, porque novas músicas evoluem, e evoluem, é claro, isso é um ritmo natural das coisas, mas ele vai ter essas informações lá armazenadas. Que vão, exatamente. Né, que em algum momento da vida dele ele vai buscar ali naquela gavetinha. Vamos falar então do seu filho, como é que se chama? Thier. Thier, que coisa mais linda. Eu vou aproveitar e mandar um beijo. Noé, papai te ama, filho. Tiezinho tá com quantos aninhos? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. Bom, voltando a falar do Abel, vocês muito jovens, todos frequentando esse ambiente extremamente musical. Sim. Mas você já tocava alguma coisa? Você era influenciado a tocar ou não? Não, a gente não tocava nada. Eu costumo brincar com o Abel dizendo que o avô dele dava uma propina pra ele ali, pra ele tocar um pedacinho do céu. Ele mente, diz que até hoje... Mas enfim, não, eu não tocava nada, só ficava ali jogando videogame, eu e o Abel, e a velharia lá sentando, se divertindo. E eu só vim tocar depois do falecimento do meu avô. Caramba. Eu só fui me interessar de verdade pela música com 15 anos de idade. Você já entra pelo violão ou você teve outros caminhos aí pra música? Não, nossa, tive vários caminhos, Diogo, vários. Pô, é isso que eu tô te falando, a década de 90 no Meia, sim, no Rio de Janeiro, você viveu isso, não Claro, viveu? claro. Pô, era Furacão 2000, era baile funk. Baile funk total pra juventude, total. Né? A juventude periférica, suburbana, vivia esse caldo cultural. Exatamente. Né? Então, assim, eu me diverti muito nessa. Porém, tem uma coisa interessante dessa coisa da gaveta, né? Da gavetinha lá, quando você tá ouvindo aquelas músicas e você acessa. Só que lá em casa, a minha avó sempre colocava uns chorinhos assim para lembrar do meu avô e tal, e chorava. Só que aquilo batia na minha cabeça de uma maneira diferente, cara. Eu não sei explicar. Eu ouvia aquilo, dava uma sensação de saudosismo com... Você gostava ou era estranho para você? Era uma sensação misteriosa que eu não conseguia decifrar o que era. Que era, né? Mas te causava alguma emoção. Causava alguma emoção, exatamente. E aí, uma vez eu lembro que a minha avó... e ainda tem a outra história, que eu sou sobrinho, assim... De consideração do Clóvis do violão. Ih, rapaz, agora você falou num nome pesado aí. O Clóvis que você fala, que introduziu o violão na escola de samba, violonista da pesada. O Clóvis que foi o responsável por eu tocar violão de 7 cordas e
aprender a tocar violão O Clóvis que a gente direito. tá falando acompanhava o Jamelão. Isso, Moreira da Silva, Sim, sim. Ademir de Fonseca, um monte de Beleza. gente. Então tá fazendo sentido agora, as E o coisas Clóvis fazem. é oriundo da Matriz, cara. Ah, o Clóvis também era dali, do Morro da Matriz? Sim, e o Clóvis também, padrinho de casamento da minha mãe. Clóvis era amigo íntimo do meu avô. Todos ali, todo mundo Então o junto. Clóvis te viu nascer, né? Clóvis me viu nascer. Quando você se interessa pela música, você vai procurá-lo? Então, Como é que funciona aí isso? como é que Tô funcionou querendo isso? entender como chega o violão pra você. Não, o violão sempre teve muitos instrumentos na minha casa. Já tinha violão de 7 cordas. Uhum. Meu avô era um colecionador, além de músico. Sim. Então era aquela confusão, 5.000 vinis em casa. Sem exagero, hein? 5.000 mesmo. Meu Nossa, Deus. depois que meu avô faleceu, minha avó quis vender tudo. Vendeu boa parte e eu consegui ainda segurar uma Alguma parte. coisa. Só que então, aí voltando ao lance da década de 90, No Meia, aquela coisa e confusão, tal, funk funk rolando, rolando, pá, meu pai já não sabia mais o que as fazer comigo. tchutchucas rebolando. Aí meu pai virou e falou, pô bicho, olha, eu vou te levar lá pro meu compadre Clóvis, eu não aguento mais. Aí ele me levou pra lá, aí me levou lá na Matriz, aí ó, dá um jeito nessa porra aí. E aí, essa coisa da música, do choro, da música instrumental, bater estranho, Uhum. quer dizer, estranho, mas Sim, com aquele... provocou alguma emoção que você não conseguiu definir o que era. É um certo estranhamento, né? É um certo estranhamento. Só que aí a maneira dele tocar, ele mostrando pra mim, não, que não sei o que é isso daqui, aquilo causava uma vontade enlouquecedora de aprender aquilo. E melodias se formando na minha cabeça, assim, coisa meio até esquizofrênica, sei lá. Sim, sim. E aí as coisas foram rolando assim. O Clóvis foi um grande educador. Um grande educador. O Clóvis, se eu não me engano, ele tinha um trabalho muito bonito, assim, com educação musical infantil também, não era? Que foi lá que eu estudei. Você pegou aquela fase lá do Meu Cantinho, Eu aquelas peguei, coisas... eu peguei a primeira fase, que foi basicamente 98, que Uhum. começou. Em 1998, o Meu Cantinho foi fundado. Sim. E aí, eu entrei no final de 99. Não, perdão, no começo de 99. E eu fiquei estudando. Sim. Estudando, convivendo, vendo além de ter as aulas musicais lá, a velharia toda ia pra lá. Os Chorões, você diz? Os chorões, os músicos... cantores, Ah. o pessoal que já participavam de vários eventos com os chorões, eles queriam participar de alguma coisa e aí aconteciam as serestas. Ali vai ser uma espécie de quartel-general, assim, né? As pessoas vão vindo para lá porque confluem para aquele ambiente musical, né? É basicamente isso. As A aulas gente está falando do bairro Penha Circular, Circular, na Rua Indígena. Rua Indígena. Isso. E aí, as aulas aconteciam quarta, sexta e sábado de manhã. Tá. Só que na sexta-feira já ia um monte de pinguço e cantor pra lá pra ficar perturbando meu tio no momento da aula. Não, pô, tira esse tom aqui pra mim, que não sei o quê. Ah, calma aí, cara, meu tio xingava mesmo. Ele, não, calma aí, cara, deixa eu terminar de dar aula. Nós éramos, sei lá, uns 15 crianças, assim, ou 20, sei lá. Bastante Assim, gente, mas né? na minha... Porque tinham várias turmas. Isso dentro da minha faixa etária. Que aí ele passava as peças que nós tocávamos nos coretos, tocávamos sim. na procissão para a Igreja da Penha. Você já tinha alguma noção de leitura, escrita Ele musical? ensinava. Legal, bacana. Ele ensinava. Bacana. Ele já estava já naquele processo ali de... Ele ensinava, assim, no sentido mais informal, assim, ó,
Tá vendo essa nota aí? Essa semínima? É assim, porra! Como é que era o Clóvis, hein, cara? Assim, a personalidade Cara, dele, o Clóvis era uma figura, cara, extremamente estressado e ao mesmo tempo o cara mais doce do mundo. É mesmo, cara. Ele era assim, tinha momentos e momentos. Nunca teve uma vez que eu fui lá com meu pai me levou lá. E aí eu entrei na cozinha pra pegar não sei o que, bicho, eu quebrei um monte de prato. Aí ele ele apareceu assim, e ele já tava puto por causa dos cantores que estavam enchendo o saco Aborrecendo dele. ele lá. E aí ele coçava a cabeça assim. Aí eu pensei que ele ia me dar um expor. Ele, ó. Meu pai chamou ele de Perrot, né? Ó, Aham. Perrot vai pagar tudo isso daí. Tá tudo bem. Aí voltava pra lá e ele Ai, era, pô, meu ai. tio era uma E um figura, cara. violonista de Não, primeira, né, cara? maravilhoso. Tocava Nossa, uma demais. segurança, cara. Quando é que você começa assim a sentir que era a tua jogada mesmo? Você teve uma facilidade de cara, essas melodias que começam a esquizofrenicamente brotar na sua mente Criar realmente forma. criar forma? Isso era realmente uma musicalidade que você já trazia e você sentiu facilidade nesse primeiro momento? Você já entendeu, opa, isso aqui que eu quero para mim? Eu vou deixar um pouquinho a Furacão 2000 de lado, eu vou passar a ouvir mais agora a velharia. Como é que foi isso aí pra Não, você? então, foi esquizofrenia mesmo, cara. Porque assim, eu não vou deixar um pouquinho de lado. Eu larguei namorada, larguei Furacão 2000, Caramba, você larguei, acelerou, né? acelerei, larguei absolutamente tudo. Comecei a ouvir discos atrás de disco, ler ficha técnica atrás de ficha técnica. Disco de vinil, né? Sim, sim, sim. E aí eu fiquei maluco, cara. Uhum. Sabe aquele sujeito que quer se trancar dentro do quarto Sim, e horas e horas ali eu vi. autista, fica, pô, eu vou ficar aqui, não quero nem comer. Minha mãe, o que você tá fazendo? Eu tô ouvindo Rafael Rabelo. Ai, ai, ai. E aí você já tá com violão de 7 cordas nesse momento? Não, tava com Não, 6 cordas seis ainda. cordas ainda, né? Vamos devagar com a É, dor, porque o 7 cordas é outra 7 cordas é linguagem, outra, né? foi outra história. Mas engraçado, foi outra história, só que o acompanhamento, Uhum. isso é uma coisa interessante que eu falo sempre para todos os meus alunos. O violão de 7 cordas, ele é um plus do violão de 6. Sim, Tudo é possível fazer no violão de 6 cordas sim. dentro da linguagem de acompanhamento. Se Isso. você for usar esse esquema Uhum. ali, do esquema de contraponto, né? Usando as inversões em suma. É... Só que, concomitantemente a acompanhar, eu estava querendo solar. Então, isso que você falou da facilidade, teve um cara, eu ainda estava no processo, estudando e tal, aí teve um cara, um grande amigo do meu avô, chamado, nem sei se ele está vivo, chamado Seu Gil. Seu Gil Cabeça Branca, que tinha um cabelo bonitão assim, até que parecia um cara do Guns N' Roses. Pô, o cara, ele é altão e tinha ainda uma tatuagem assim no braço, um coração Sim. cortado, mó bilhão azul, magrinho, cara, parecia um guitarrista. Aí, Que tocando figura, hein? choro, Odeon. E ele me levou um disco uma vez do Rafael, com o Dino, tocando choro. Enfim, aquele disco famoso do Dino e o Rafael pela Quarup. Uhum. Rapaz, aí eu escutei uma música do João Pernambuco chamada Sonho de Magia. Sim, claro. Naquele momento eu consegui reproduzir aquilo que estava sendo tocado no começo, pelo menos, ali, aquelas Uhum. notinhas. Sim. E aí o seu Júlio olhou pra minha cara assim, mas que isso? Aí eu tive um pouco mais de facilidade, assim, por, sei lá, por essas melodias já Já estarem. estarem ali e você já está começando a fazer a conexão disso com o braço do Exatamente. instrumento. Aí, logicamente, que aí eu fui tentando conectar essas funções e estudar. Uhum, uhum. Mas, Patrick, eu tenho uma curiosidade grande, né? Porque assim, você consegue ter uma versatilidade que poucos conseguem, né? Ou poucos conseguiram. Porque existem muitos bons acompanhadores, muitos bons solistas, mas ter essa facilidade para passar de um para o outro, para passar do 7 para o 6 e brincar, como o Rafael fez, né? Com
com essa fluidez toda, isso não é para muitos. E eu queria saber de você o seguinte: essa mãozinha direita certinha, encaixadinha, que consegue trabalhar tão bem os contrapontos, usando os bordões, o dedão, mas que consegue solar, picar ali tranquilamente com a técnica da guitarra espanhola, mesmo do solo. Isso quem é que bota pra você? Você teve alguém que diz assim, olha, cara, assim, tecnicamente foi esse cara que falou, ó, pega a sua mão, vai encaixar aqui. Já foi o Clóvis, Não, já foi no caminho. Como é que foi foi isso, no cara? caminho e no estudo. Assim, na coisa do estudo diário. O violão clássico, ele tem uma escola, Sim. né? Diferente do violão de 7 cordas. Lógico que o violão de 7 cordas tem uma escola também, porém o violão clássico ele tem uma Uhum. escola formal. Sim. E essa escola formal são as peças Uhum. que você estuda. Sim. E essas peças, se você não tiver um expertise ali se você não tiver um professor, você mesmo colocar a tua mão direita no lugar, você não vai conseguir executar É. direito as peças. Uhum. Então, assim, isso se dá estudando realmente, pegando peça de Villa-Lobos, pegando as peças do Agostinho Barros, pegando a escola do violão clássico, do violão clássico espanhol, Uhum. como Tárrega. Aquelas coisas todas, aqueles cânones todos, né? Exatamente. Estudando aquelas Fernando Sor, Carcasse, Tárrega. Então, Fernando Soria e Carcasse também, mas o que eu digo que dá uma solidez dá aquela solidificada de técnica mesmo, é Tárrega. Tárrega foi muito amplo, né? Muito Nossa, as completo, né? transcrições de piano para violão do Isaac Abeniz, Sim. tocar aquelas coisas. Assim, tem Uhum. que tocar. Tem que chegar a Mas pegar. você tinha uma orientação? Como é que era isso, cara? Você ia na sua intuição, acertando a mãozinha ali, coisa e tal? Ou você estava meio que bem orientado? Sei lá, não, estudei mais técnica Não. com aquele professor, ou não? Então, o que aconteceu assim de início? Quem eu tive umas noções técnicas assim, é, teve um cara no. Como é que chama? Lá no meu cantinho, na Penha, Uhum. tinha um cara que ele era violonista clássico. Ele era advogado, aí ele gostava muito de chegar e olhar a criançada ali tocando e tal. E ele olhava pra mim assim e falava, pô, esse moleque tem uma mão direita diferente. Aí toda hora ele chegava, aí dava uma partitura. Tipo, ele me deu uma partitura do estudo número 1 do Villa-Lobos. Uhum. Só que eu já estava ali fazendo os contrapontos que meu tio escrevia pra gente Sim. fazer. Pô, estudo número 1 do Villa-Lobos. Eu ficava olhando aquilo dali, aí lendo e assimilando a coordenação da mão direita, como que era feito aquilo. Aí Uhum. é isso que eu te falei. Para estudar violão, bicho, você fica um pouco meio maluco. Não tem como, Diogo. Não Violão tem te deixa como. meio Não, você pirado, fica né? pirado, cara. Porque não tem como. Cada dedo faz uma coisa, cara. É, é. E assim, aí você tem que ser um pouco obcecado também, sabe? Uhum. Tipo, assimilar para organizar essa Bom, mas sincronicidade. eu entendo isso, e é verdade, de fato é isso, né? Mas me admira muito e assim, é uma forma de eu elogiar o seu trabalho por isso, né? Você conseguiu essa proeza, né? Porque, por exemplo, vamos falar de duas entidades, para mim, é, máximos expoentes, assim como o Dino, né? Que são Walter e Valdir no Claro. Sete Cordas, né? Suas influências diretas. Você tem um convívio longo, extenso com eles, uma amizade profunda, né? Mas aqueles homens eram acompanhadores exuberantes, É. criadores, extremamente musicais. Exuberantes e selvagens. Seu Walter, então, é Nossa. selvagem, rebelde, né? Um gênio do instrumento, um criador muito poderoso naquilo, né? Mas eles se dedicaram ao acompanhamento, Sim. né? Porque era aquela estética que eles conheceram, sendo músicos da Zona Norte, do subúrbio, trabalhando nessa onda dos regionais.
eles até diferentes, porque eles vão depois pro iê, tocam guitarra elétrica e improvisam moderno, diferente dos músicos, né, com uma estética diferenciada, o que já mostra Lógico. que eles são realmente diferentes. Sim. Aliás, um beijo para os dois meus amigos queridos, Walter e Valdir. Se virem esse vídeo aqui, um beijão para os Beijo, dois. meus amores. Amo vocês de paixão. E você, Patrick, consegue fazer uma jogada que é assim, pegar toda essa escola, botar tudo no seu 7 cordas, dedeira, tradicionalzão, talabarte, coisa e tal, bota aquele perfume de alfazema. Não, isso daí não. Aquele não. Oriente 3 estrelas. O Oriente, agora perfume de alfazema, ninguém merece. Nossa Senhora. Só que ao mesmo tempo você pega o seu violão de 6, cruza a perna lá e ataca um clássico com todo o sabor, né? Sim. Cara, isso é uma coisa muito difícil. Isso é realmente louvável, né? É uma coisa meio doida mesmo, porque é isso que eu estava te falando. O violão clássico, ele precisa de uma formalidade. Você precisa ter uma formalidade ali de estudar. Lógico que o violão de 7 cordas também precisa. Só que eu tô falando isso por mim. Sim. Por mim. O que eu estudo de violão de 6 cordas são peças extremamente complicadas. Assim, você ainda mantém isso como uma certa rotina de estudo? Eu mantenho e brigo lá em casa porque não tem jeito, né? Filho pequeno, e aí tem a coisa do violonista, a unha, aí tem que limpar a bunda do tiê, aí corre, lava a louça. Doideira, Hoje, né? assim, respondendo, hoje em dia eu mantenho menos a minha esquizofrenia. Sim. Então, assim, o certo, cara, não tem jeito, Diogo. Você tem que estudar minimamente para você manter, assim, a técnica funcionando, minimamente 4 horas. Minimamente 4 horas ininterruptas. Para você conseguir ter fluência com essa técnica. Né? Exatamente. É muito curioso, porque se você perde um pouquinho disso, parece que a mão tá troncha, né? Total. Agora, Rafael, então, deve ter sido para você fundamental também, né? Não, o Rafael foi fundamental para todos nós, todo mundo, né? Para todo mundo. Para todo mundo. Porque ele tinha toda essa jogada, né? De dominar o universo do set tradicional de aço. Depois, até quem teve aqui na minha última conversa, queria deixar um abração, Henrique Cases, estava contando. Henrique, maneiro. Grande Henrique Cases. Abração. Estava contando aqui pra gente a primeira vez que o Rafael chegou com um violão de 7 cordas de nylon, feito pelo Mário Jorge Passos, que ele tava na hora. O Rafael chegou no estúdio, louco da vida, querendo tocar aquele violão de nylon. Aí o Henrique, Rafael, peraí só um pouquinho, depois você toca, vamos gravar agora aqui a estética tradicional, pega o seu set de aço aí, vamos gravar. E depois que terminou a gravação, ele ainda conseguiu já botar o Rafael gravando já nesse mesmo dia com violão de nylon. Só que o Rafael faz esse caminho, né? Ele começa a se interiorizar ali por aquele repertório da guitarra espanhola clássica, domina como ninguém aquela técnica toda. Na real, ele sempre teve isso. Né? Ele sempre... É aquilo que a gente estava falando. São escolas paralelas, porém você tem que estudar elas juntas. Assim, lógico, o artista, o violonista, ele decide o que ele quer estudar. Sim. Porém, para você manter uma fluidez e uma força em relação a esse instrumento, se você quer solar, se você quer acompanhar, você tem que estudar as duas coisas. E o Rafael, o disco dele de 82, o cara tá tocando o Agustín Barros. Ele tá tocando o estudo de concerto do Agustín Barros, que é dificílimo. Dificílimo. Então, assim... Tinha que estar com tudo ali realmente lógico. Em dia, né? Atuando. Patrick, meu querido, falamos um pouco dessa parte técnica, que é uma curiosidade de fã aqui, né? De observador da sua versatilidade musical. Mas eu queria saber, então, voltando lá, quando é que você de fato se vê como um profissional? Porque você estava estudando com seu tio Clóvis, estava pegando todas essas jogadas, já estava entendendo as coisas que você ouvia lá antigamente, já começa a transportar aquilo para um instrumento. Quando é que o Patrick Ângelo se torna profissional? Se torna músico profissional? Então, antes disso, um pouquinho, meu tio Clóvis virou para mim e falou assim, dá teu jeito lá com a tua família lá, a boa é você estudar com o Dino um pouco. Aí minha avó foi lá,
Se cotizou lá para pagar os estudos, organizou, é isso? e aí eu fiquei tendo algumas aulas particulares com o Dino na Bandolim de Ouro. Uhum. Aí beleza, era uma aula por semana e continuei frequentando o meu cantinho como aluno. Uhum. Aí teve um momento que todo mundo falava do Walter. Eu vou chegar lá, mas eu preciso abrir esse... Vamos falar do Walter, falar aqui a noite inteira, que eu sou aí, apaixonado pelo Walter. Diogo, só sei que todo mundo falava do Walter. Eu já conheço, eu esquizofrênico, ouvindo, lendo várias capas de disco, já tinha escutado aquele disco Axé, do Candeia. Cara, tem muitas pelo amor de Deus. introduções Nossa, ali. aquilo ali Maravilhosa. O Walter tava arrasando. Porra, ali. cara. Aí, beleza. Aí já tinha escutado. Eu falei, nossa, cara, que... E assim, eu ficava tirando todas as frases e... Lógico que eu não tava... Eu não conseguia pegar aquele polegar ali, aquela potência. Aí todo mundo falando, pô, você tem que ver o Walter. Daqui a pouco o Walter aparece. Era uma feijoada de São Jorge, que vai ter agora, foi nessa época, né? Aí, cara, pô, e daqui a pouco chega, cara, o Walter, cara. O Walter ainda tava com o cabelo semi-preto. Caramba, tem muito tempo de jogo. Não, bicho, deve ter uns 26 anos, sei lá. O Walter tava com o cabelo semi-preto, tava dirigindo. Terão ainda, né? Pô, ele tinha um Gol quadradão. Aí chegou com o Gol quadradão dele. E o Walter, cara, já era aquela coisa de botequim, brincalhão, menino, saía do carro, pá, e aí, que não sei o que, xingando todo mundo e brincando com todo mundo. E eu tô ali, cara, que nem uma tiete, desesperado. Quem é esse cara que tá chegando? Não, eu já sabia que era o Walter, só que eu tava desesperado querendo ver ele tocar. Uhum. E aí ele tocou. Aí eu falei, não é possível. Não, era assustador, Diogo. Era assustador, cara. É engraçado, rapaz, porque a gente fala assim, as pessoas não entendem muito o que a gente tá falando. Não, né? porque o pessoal que não viu. Quando você viu o Val, cara, quem viu? Gente, a gente que tá conversando. Não, tanto que o Yamandu ficou doido, pô. Sim, a gente tá conversando. O seu Walter veio aqui, deu uma entrevista pra mim. O seu Walter já tá com 85 anos, faz agora dia 20. Estamos gravando agora no começo de abril. Dia 25, daqui a alguns dias. O seu Walter e o seu Valdir, que são gêmeos, estão fazendo 85 anos, né? Não são mais garotos, a saúde bem debilitada. Então, ele veio aqui pelo carinho que ele teve comigo, pela generosidade que ele teve comigo, já bastante debilitado, muito lúcido, né? Mas bastante debilitado. Então, as pessoas que veem o Walter hoje já não têm a mínima noção do que era aquela selvageria. Do que o Walter é tocando em alto nível. Não, né? Uma alto barbaridade. Nível, nossa, né? Era uma barbaridade. Eu fiquei... Eu entrei em choque, cara. Aí, enfim, entrando aqui no cerne da nossa questão. Aí eu fiquei que nem uma criança maluca ali em cima dele e ele não parava de tocar e eu querendo falar com ele. Aí chegou um momento que deu um intervalo lá da velharia e ele desceu. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso ter aula contigo. Ele, meu filho, eu não dou aula, vai ter aula com meu irmão Valdir. Aí é que começou a história. Aí eu falei, pô, mas Valdir, Valdir, eu já sabia quem era o Valdir e tal. Aí eu fui conhecer o Valdir, aí a gente ficou amigo até hoje. Mas como que eu comecei, como eu me tornei profissional, foi com meu tio Clóvis também. Desculpa te interromper. Você então teve um período de aulas de violão com o Valdir? Eu tive um período de aulas formais. Formar não, porque eu não pagava ele. Eu ia lá para Vilar dos Teles para ter aula com ele. E era aquela aula tipo... Passando as dicas. E logo em seguida... Não, eu não tive aula formal com o Valdir. A aula que eu tive com o Valdir era a vida. Logo em seguida o Valdir virou para mim e falou, pô, vou te botar no meu grupo. Estamos falando do Chapéu de Palha, nada mais, nada menos do que o grande Chapéu de Palha. Só contextualizando aqui, por isso que eu te perguntei sobre o Valdir. O Valdir, em 1982, sofre um acidente. Ele, infelizmente, não consegue mais tocar o violão de 7 cordas,
que era também exuberante, gravou tudo do Roberto Ribeiro, enfim. Temos também um episódio, procurem Pau Brasil Podcast lá no YouTube, tem um episódio com o Seu Valdir que já tá saindo aí. E o Seu Valdir perde os movimentos da mão direita. Isso. Ele sai do violão e depois retorna tocando o cavaquinho já com a paleta, adaptando o que ele podia fazer. Você, quando o conhece, naturalmente, ele já não tocava mais o violão de 7 cordas. Já tocava. Mas mesmo assim, ele te dava dicas importantes sobre a estética do violão. O Diogo, tá tudo na cabeça dele. Incrível, né? Tá tudo na cabeça dele. Ele não consegue executar, mas passar para você visualmente e falar, ó, faz essa digitação. Por que tu tá fazendo isso com o dedo 3? Usa o dedo 4 e o dedo 1, pô. Ele mandava assim? Mandava. Aí eu ficava olhando. Hoje é o que eu passo para os meus alunos. Antigamente eu não entendia, pô, mas essa digitação tá errada. Mas não, a cabeça dos dois é os dedos todos agrupados como se fosse baixo. Funcionando não, já. Nossa, cara. Sem precisar tá tirando o dedo pra isso, lá e pra cá, e isso eles aprenderam no instinto. Aquilo dali já tá no DNA deles. É engraçado porque eles falam isso, né, cara? Eu me recuso a entender. Eles falam isso. Foi Deus que me deu, é do sangue, é da família. A genética dele já é essa, São cara. diferenciados, né? São diferenciados. Dia 25 de abril, eu quero estar com eles aí dando um abração, porque são queridos demais para mim, né? Eu tô até emocionado por hoje, depois de tanto tempo, eu que ouvia muito falar deles. A primeira vez que eu ouvi falar deles foi nos anos 2000, começo de 2000, quando eu conheci o maestro Sérgio de Pina. Sim. Eu fui atrás de comprar um violão, ele tinha um violão lá, e a gente travou uma amizade muito rápida, porque logo depois ele teve o AVC, sim, né? Não pôde me dar aulas, mas ele sempre falava para mim, ó, Walter é o cara. Ele era apaixonado pelo Walter. São muito, muito queridos, né? Eu vou trazer aqui, vai ser meu convidado, Marco de Pina. Um abração para você, Marquinho. Valeu, que Marquinho. Vai ter 1000 histórias para contar. Vem que vem. E que bandolinha, hein, cara? Marcos é maravilhoso. Marcos, a gente tem várias histórias. Em 2008, se eu não me engano, nós fizemos uma turnê em Fortaleza. Nossa, mas foi mó barato, cara. Bom demais. Fortaleza no Nordeste, né? A gente, Você chegou a conhecer o seu Sérgio de Pina? Conheci muito bem, pô. Já dei aula com as músicas dele. Não, inclusive ele conhecia o repertório erudito profundamente. Conhecia né? profundamente. Professor que... Ele tinha essa formalidade do repertório do violão erudito. Total. Ele sabia totalmente. E era um grande chorão, né? Conhecia tudo do choro também. Mas enfim, você estava voltando a falar do Walter Valdir, eu voltei para falar dessa coisa da mão direita, como é que ele passava para você, e aí de repente ele te joga pro chapéu de palha. Isso, mas então, aí de repente ele me joga pro chapéu de palha. Só que o meu trabalho profissionalmente, ele começou com meu tio, assim, me botando numa fogueira total. Eu já estava tocando alguma coisinha ali, mas não tinha ouvido de acompanhador. Eu tinha leitura. Minha leitura já estava, modéstia à parte, muito boa. Tava te faltando ainda uma estrada para compreender. Não, tava faltando totalmente a estrada. Total. Sabe? E ele te jogou na fogueira? Não, olha a fogueira. Daniel na cova dos leões. Olha a fogueira que o cara me coloca. Meu tio administrava shows de mulata. Tinha essa formação nessa Argentéria. Aí meu tio administrava 2 shows nos 2 Sheratons. Tanto de São Conrado quanto na Barra. E aí ele foi pro da Barra e falou pra mim, olha, Patrick, eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então o bagulho é o seguinte. Aí, e meu tio era todo misterioso, aí ele me ligou assim, ó, tô passando aí pra te buscar. E foi lá em casa, aí meu tio tinha uma Kombi, que era chamada de Maria Faz Favor. Maria Faz Favor? Pô, ele botava todo mundo nessa Kombi. Aí me leva pro alfaiate dele, aí faz uma camisa pra mim bonita de linho, fez uma calça branca pra mim, comprou um sapato pra mim, Toroflex. Caramba! Branco. Aí tá. Aí eu falei, pô tio, mas pra que essa porra? Ele te jogou um perfume de alfazema. Não, perfume não jogou não. Aí eu falei, mas pra que isso? Você vai no meu lugar, no Sheraton, no dia tal. Caramba! Aí eu falei, pô, mas sério isso? Mas eu não sei acompanhar, tá tudo escrito. Tá tudo mentira. Tinha nada escrito. De qualquer jeito. Tá tudo escrito. Aí tem essa coisa do... Cara, o baile... Baile é fundamental. Não, baile é fundamental. O que forma o músico é o baile. Ponto. Aí, resumindo a história, aí vou eu lá. Pro baile, no Sheraton. Pô, quem era o convidado especial, bicho?
Diga. Jamelão. Ele foi tocar com não sei quem no outro. Cara, dizem que o Jamelão tinha um ouvido absoluto, né, porra, cara? E era chato às vezes com as paradas dele, né? Pô, e aí eles iam... Resumindo a história toda pra gente chegar onde que a gente tava falando. Aí... Jamelão ia cantar, pô, uma música simples. Ela disse-me assim, tem a pena de mim. Rodrigues. Rodrigues. Ré bemol. Eita, já manda um bemol logo de cara? Eu só sabia tocar em dó maior e ré, porra. Só conheci os tons naturais. Nessa época eu não sabia nada disso, não. Pô, que é isso? Aí eu virei pro cavaquinista e falei, pô, bicho, bota isso em ré aí, cara. Vai ficar brilhante, ele vai cantar bonito. E aí, cara? Não, e aí que a gente feriu o ré maior, o Jamelão tava de frente pra plateia lá. Pô, só que o ouvido do cara era foda, cara. Aí o cara ouviu... Então, né? O Clóvis me apronta cada uma. Me mandou aqui um amador, cara. E você lazia. Não, eu já não tava nem ali mais. Eu tava ali, sei lá. E teve que fazer em ré bemol mesmo ou fez em ré? Lógico que teve que fazer em ré bemol. Meu Deus, se vira, se vira, bicho. E aí o baile te dá você olhar pro cavaquinista, aprender a ler o braço do instrumento. Você tem que se virar, bicho. Tem que dar teu jeito. Você tinha quantos anos nessa época? Você tem noção? Tenho. Eu tinha 19. Caramba, novinho, né, cara? Já sendo lançado as cobras criadas. É. E aí você foi se forjando nesse fogo mesmo do baile, né, eu falo isso para todos os meus, assim. Eu falo os meus alunos, que eu também leciono e tal. Sim. Eu falo, cara, eu tô passando todas essas informações para vocês. Mas nada disso vai valer se vocês não caírem na fogueira, cara. Tem que cair na fogueira. Não tem outra coisa. Tem que se queimar um pouquinho. Tem que se queimar muito. Tem que se queimar muito. Porque assim, você tá... Beleza, você tá confortável. Você tem que sair da tua zona de conforto. No quarto todo mundo toca bonito pra caramba, porra, né, cara? Exatamente. Você tem que sair da zona de conforto. Tem que se machucar um pouco. E aí você caiu dentro já com o Jamelão te dando bronca. E aí não parou mais. Não, e aí pô, nessa época os trabalhos musicais eram muito dinâmicos. Toda hora aparecia uma coisinha ali, outra coisinha aqui. E aí como isso que a gente tava falando do grupo Chapéu de Palha, o Valdir, ele me pegou ali pra eu meio que ser um laboratório, né? Tipo, a gente, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu já tinha uma leitura e uma escrita boa, então eu comecei... Foi uma troca também. Eu comecei a fazer escrever várias coisas que o Valdir não sabe escrever partitura. E aí tinha de cabeça, você passava aí eu passava tudo pro papel. Escrevia as coisas todas, E aí foi assim que foi começando. E aí vocês trabalharam um bom tempo aí nessa jogada. A gente trabalhou muito, cara, a gente viajou muito. Fizemos muita coisa, o Diogo, muita coisa. Porque um grupo na ativa, tem produtor, tem isso, tem aquilo, você mensalmente, assim, pelo menos uns 10 shows... Você tem que... Acaba fazendo. Acaba fazendo. E rodando mesmo, né, cara? E rodando. Rodando mesmo, né? Baile total. Você falou do Sérgio de Pina. Nós tocávamos, o grupo Chapéu de Palha passou a tocar semanalmente no Carioca da Gema. O Sérgio de Pina não saía de lá. Não saía de lá. Dudu Oliveira tava nessas gigs também, nessa época? O Dudu entrou depois. Eu acho que o Dudu entrou... Não, tenho certeza. Eu postei o vídeo, pô. Tem um vídeo que eu postei da gente participando de um projeto com o falecido Durval Ferreira também, saudoso Durval Ferreira. Meu amigo, grande... Um dos precursores ali do movimento Bossa Nova. Sim. Importantíssimo. Né? Durval era um queridíssimo. 2004, o Dudu entrou. Garotão, né? Garotão. Outro também. Vamos mandar um abração, Dudu. Dudu. Te adoro, cara. Você sabe que eu te amo, né? Você é demais. E exuberante também, né? Dudu tocando sax, tocando sax alto, tenor, flauta e flautim. Cara, sempre foi assim, Dudu é um monstrinho. Monstrinho mesmo, total, né? Monstrinho. Figuraça. Um abração, Dudu. Beijão, meu irmão. E aí vocês então você começa a cair dentro, se forjando nesse fogo todo e se consolida como um violonista de referência, né? Nessa estética musical do samba, do choro. Como é que você vê hoje, Patrick,
olhando pro meu cantinho daquela época, dos meninos, né? Como é que você sente o panorama hoje? Porque anos 90, anos 2000 que você estava aprendendo essa linguagem, começando a cair dentro do trabalho, hoje como um músico experiente, que consolidou a sua carreira nessa estética, como é que você percebe hoje a sua carreira e o panorama desse nosso samba, choro da música popular para o músico? Então, como tudo na vida, o tempo vai passando, outras informações vão chegando, outras pessoas vão nascendo, outras pessoas vão chegando, Chegando. vão embora. E assim, o moderno tá aí, o novo tá aí, né? Uhum. Outras informações chegaram pra gente. E como eu falei antes, brincando aqui, que a didática do meu tio era uma didática que pra mim funcionou muito bem, só que hoje em dia não funcionaria, porque talvez ele fosse cancelado, Sim, sim. né? Tem Uhum. todo essas coisas. Mas isso é um assunto bem polêmico, porque o que eu acho em relação a isso, por exemplo, o que eu faço com meu filho, eu tenho maior cuidado, maior carinho, mas ao mesmo tempo eu tenho essa coisa da dureza também, e chego e falo: olha, isso daqui não é legal fazer, que não sei o quê. De ter uma certa disciplina, Exatamente. né? E hoje, como eu vejo o meu cantinho em relação a isso? O meu cantinho tá fluindo, minhas primas estão lá, Sim, minha sim. prima querida, mandar um beijo para você, Alessandra, que mantém viva a Uhum. história No meu do meu tio cantinho. Clóvis. Mas tem uma coisa que isso é o meu pensamento em relação a isso. Você tem Uhum. que ser duro às vezes. Um mestre precisa ser duro. Uhum. Isso é do jeito que eu penso. Sim. Se o mestre não for duro, sei lá, você não causa ali um movimento. Não é para traumatizar, É para é movimentar. para movimentar. É isso, não é para traumatizar, é para movimentar. Uhum. Como eu vejo hoje em dia? Hoje em dia eu vejo que as coisas estão muito complexas, assim, tudo, você não pode falar isso que vai causar um problema psíquico Uhum. e vai ter que tomar diazepam. E culturalmente falando, assim, no panorama dos trabalhos, dos trampos, comparando com o que você trabalhava na época do Chapéu de Palha, por exemplo, trabalha-se mais, trabalha-se menos, são diferentes os trabalhos, diversificou mais para você, você fica mais à vontade ou não? Como é que é hoje, como você sente o teu trabalho, a condução da tua carreira? Então, em comparação, vou responder isso com duas respostas. A comparação aos trabalhos anteriores, nós Uhum. tínhamos muito mais trabalhos, tinha muita coisa legal acontecendo, casa de show bacana acontecendo. Hoje em dia tem também, só que o panorama é diferente. Hum. As coisas que vêm acontecendo. Tá, diferente como? Sei lá, não tem mais aquela coisa quente, bacana que acontecia nos shows. Uma efervescência É, cultural, né? não fazendo uma crítica, mas assim, só dando uma pequena alfinetadinha. Às vezes os donos de casa, tô falando de gig, né? Tá. Não tô falando Aham. de trabalho, porque tem Sim, trabalhos sim. e outros. Sim, sim. Trabalhos e trabalhos. Então assim, tem gigs que o dono da casa exige um pouco, pô, bota uma música diferente, que não sei o quê, bota um axé, eu não tenho nada contra. Mas, pô, tem determinados conjuntos que não fica muito legal Uhum, fazer essa uhum. inserção de Entendi. determinados Mudar gêneros tanto a musicais. estética assim, né? Exatamente. Então, assim, em relação a isso, aí em relação a como que eu vejo esse panorama para minha carreira, como que eu estou me desenvolvendo com Uhum. isso, eu sempre pensei nessa coisa da estética do violão de 7 cordas dentro de uma estética de Uhum. acompanhamento. Sim. Então, isso ainda me coloca em gravações. Tá. Então, eu tenho ali ainda Você tem um nicho eu tenho ali, um né? nicho, uns contatos que ligam, pô, que eu preciso de um violonista de 7 cordas, gravar o disco de não sei quem Sim, e sim. tal e tal. Aí, assim funciona.
E essa coisa da minha carreira como solista, que eu venho viajando para fora, venho fazendo, organizando disco, organizando Aliás, vamos workshop. aproveitar esse ensejo aí. Vou convidar você, Patrick, para a gente colocar aqui os nossos fones para ver. O Iago tinha separado ali para gente. Vou contar com a gentileza do meu querido Iago Martins. Tinha algumas informações sobre o Patrick. Vamos ver o que a gente consegue ver. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, estou me prendendo aqui esse fio. Me solta. Vamos ver o que tem aqui para a gente ouvir do nosso querido Patrick, para a gente ter uma noção, para nossa audiência aqui que vai assistir esse episódio tão especial para mim. Patrick Ângelo, Alma e Coração. Acho que é um registro de algum projeto. Oh, que bonito isso. Savala, pô, querido. Carlos Savala Records, isso. Olha o que eu falo, gente, da técnica de mão direita. Lindo arpejo, olha, gente. Sonoridade. Que lindeza teu violão, meu querido. Você é um músico realmente muito, obrigado. Muito especial, talentoso. Ah, que bonito. Essa coisa dessas técnicas do anelar, né? Da subida do anelar, que faz parte da técnica flamenco. Flamenco, é. E é bonito que você pica com o polegar livre, né? Geralmente as pessoas apoiam para picar. Né? Eu apoio também, mas dependendo Sim. da situação, eu tenho que... É uma composição sua? É minha. Alma e Coração. Procurem lá, tá no YouTube, Savala Records, projeto... acho que é Registros. Projeto nome, Registros, né? Lindíssimo. Mas vamos falar, Iago, tem alguma coisa do último disco aí do Patrick? O violão brasileiro, afro-brasileiro, é seu último lançamento? Meu último lançamento. Seu último lançamento. Eu queria muito falar sobre esse trabalho. Antes do Iago colocar pra gente já a nossa primeira faixa, que eu acho lindíssima, que é o Mistérios de Exu, fala pra gente aí dessa capa bonita, cara. Essa é uma Suma Uma, será? Isso é uma sapopemba, cara. Caramba, olha só o tamanho dessa árvore, essas raízes. Diogo, você não tem noção, cara. Isso daí, essa árvore, ela é enorme. Imagina. Enorme. E para eu chegar nessa árvore aí foi um custo. Eu pensei que esse violão ia quebrar. Olha que coisa linda, cara. As madeiras do violão, as raízes da nossa floresta, né? Sim. O Patrick foi lá buscar. Vamos ouvir essa música lindíssima, Iago. Acho que tá. Vamos ver se já começou, se não, por favor, por gentileza. Mistérios de Exu. Que lindo, cara. Essa música tem uma história interessante. Engraçado que isso me lembrou muito Vila, sabia? Essa jogada. Ó. Essa daí eu falo pra você as influências que tem passado na minha cabeça pra compor Diga pra gente, como é que foi esse Mistérios de Exu? Porque, bom, vamos lá, né? Você tem um violão afro-brasileiro, é o disco, é o nome do disco, Sim. Né? Violão afro-brasileiro. E como é que chega pra você essa coisa de colocar temas assim que envolvem as religiões afro-brasileiras, né? Diz aí pra gente. Mistérios de Exu vem da onde? Então, a minha avó, ela era ligada
ao candomblé e a umbanda. Uhum. Então, como todo suburbano do Morro da Matriz, Todo bom suburbano. todo como bom suburbano, a curimba lá em casa era uma coisa... Quer dizer, lá em casa não, mas... Lá em casa não, porque o meu avô, ele... Ainda tem isso. Meu avô não era... Não era relacionado à religião As e tal. religiões de matriz afro-brasileira. Ele tinha uma outra coisa lá que ele seguia lá, que não vem ao caso. Sim. Mas tinha uma curimba rolando de vez em quando. A curimba, e minha avó, ela me roubava da minha mãe e me levava para todas as curimbas possíveis. Então eu cresci com esse lance. Mas eu frequentava, mas depois que eu fiquei mais velho, eu nunca mais frequentei. Sim. Ia, tocava em alguns lugares, sempre participei de várias coisas relacionadas ao candomblé e à umbanda, mas nunca cheguei a participar semanalmente como espírita e tal. Só que o lance desse disco, cara, eu comecei a fazer um trabalho com a minha esposa. Minha esposa, ela é artista visual e trabalha com várias coisas relacionadas aos povos indígenas. E aí é que começou o meu convívio. Então eu comecei a conviver seriamente com povos indígenas, e principalmente os guaranis, né? E aí, só que isso a Sapopemba tem a ver com o povo guarani. Mas o mistério de Exu, eu fui para os Estados Unidos em 2023 para fazer um trabalho sobre um historiador e fotógrafo chamado Lourenço Daltaner. E aí, esse cara, ele veio pro Brasil na década de 40, na Bahia, e registrou foto das figuras do candomblé. Registrou a menininha... 40. Anos 40, acho que 45, por aí. A menininha do Gantuá. Bom, eu tenho quase certeza que é 45. Menininha do Gantuá e o Joãozinho da Golmeia. O Joãozinho da Golmeia tem os primeiros pontos, os cantos de candomblé, já daquela época. E basicamente dali que surgiram os afro-sambas. Olha só. Tem uma história, tem toda uma mística relacionada a isso. Depois, você puder, tiver tempo, dá uma pesquisada nesse cara, Joãozinho da Golmeia. Sim. E aí, bicho, eu fiquei na incumbência de compor músicas para compor um contexto de uma apresentação que eu fui fazer na Universidade de Indiana, em Bloomington, lá nos Estados Unidos. E aí, cara, aí teve toda a coisa do compositor, de sentar, pensar, caraca, bicho, que influência vai vir? Tentar buscar aquela ambiência, exatamente, né? Aí eu me enfiei dentro de um cemitério lá em Williamtown, que não tem nada a ver com Indiana, é a região em Massachusetts. Aí fui num cemitério lá, os cemitérios lá são tudo assim, as covas são tudo no chão, assim, aquelas lápides. Aí eu sentei lá e fiquei lá tocando, bicho, e ficou ouvindo melodia, cara. Que doideira. Cara, que loucura, cara. E aí surgiu o Mistério de Exu. Aí surgiu o Mistério de Exu. Foi uma composição das mais bonitas desse disco. Vamos ouvir mais uma? Vamos. Tem mais alguma aí pra gente, Thiago? Pô, tem... desculpa, tá falando aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente. Mas aí. Eu ia te dar uma sugestão, cara. Diga. Pô, tem a música do que dá título ao teu programa. Não, pô. Mas essa daí eu ia deixar pro final, porque eu tô querendo aqui na boca miúda, cara. Ver se eu pego isso aí pra fazer um prefixo aqui pro meu... Bota, tá liberado. Vamos ver o que tem aí pra gente. A Pedra de Xangô, mais um título voltado aí pra essa coisa também. Vamos lá, Iago, solta pra gente, por gentileza, querido. Cara, essa levada... Essa levada afro-samba, Baden. Rafael também tinha essa jogada. Muito. Né? Lindo, cara. A
brasilidade que você conseguiu trazer nesse disco é incrível, né, cara? Muito feliz. O Dudu falou comigo que, Diogo, você tem que trazer o Patrick aqui, cara. Tem que ouvir o disco dele. Depois eu vi também uma crítica do Luiz Felipe de Lima, falando maravilhosamente bem do disco. Falei, pô, será que eu consigo trazer o Patrick aqui? Lindo esse Afro Samba. Agora, tem alguma coisa também, Iago, justamente do que o Patrick estava falando aqui. Vamos ouvir mais uma, que é Oxóssi... Oxóssi Caboclo. Oxóssi Caboclo, porque aí, você tem uma coisa muito forte nesse disco com os indígenas. Queria que você falasse disso, porque essa música tem um indígena, é isto? Tem. Cantando, declamando alguma coisa, né? Sim, tem o líder espiritual, meu grande amigo, e o que me batizou, que agora eu sou batizado, eu tenho um nome indígena, a espiritualidade que me rege é Tupã. Tupã. É. Que é um deus da cultura guarani. Sim. Não é isso? É. E é o Carlos Papá. Carlos Papá, que é o líder espiritual lá onde está essa Sapopemba. Isso fica onde, querido? Então, isso fica na aldeia Rio Silveiras, que é uma região litoral de São Paulo, que é a Rio Silveiras, aquilo ali é... Eu esqueço sempre o nome daquilo, mas é tipo... Tem tanto por aqui, vindo de Ubatuba, e você consegue chegar lá, como indo por dentro de São Paulo. Sim, sim. Eu sou meio ruim com o caminho. Você mergulhou, assim, numa viagem bem profunda, né? Assim, no âmago das nossas tradições, né? Não tô te falando que eu sou maluco, cara. Pô, o cara mergulha no violão de 7 cordas, no choro, fica trancado dentro do quarto lá. O negócio pra mim tem que ser intenso. Já vi que a parada contigo tem que ser de verdade, né? Tem que ser de verdade. Mas é uma viagem muito bacana, Patrick, porque assim, no que a gente consegue ver no topo do iceberg, a gente consegue ver essa música extremamente bela que você trouxe, com um disco lindíssimo, riquíssimo de influências, né? E você tá mostrando pra gente um pouco do que é esse profundo do iceberg, Sim. que é uma viagem sua, né? Em busca de encontrar essa espiritualidade, essa tradição, Sim. essa formação. Que disco revelador, né? Lindo, lindo, realmente lindo. Vamos ouvir então, Iago, por gentileza, Oxóssi Caboclo. Ele tá falando em Guarani, né? É uma conversa que ele tem com a natureza. Falando que ele precisa ser melhor para ela poder dar frutos para ele. Que bacana. Ele gostaria muito que ela ouvisse ele. Eu tenho a tradução. Que bacana, que bonito. Pô, Patrick, que legal isso, né, cara? Você ter feito um disco assim, tão mais profundo até do que a gente consegue ver. Realmente, eu acho que eu fui feliz nessa figura, né? A tua musicalidade explodiu, o teu violão realmente afro-indígena brasileiro, né? Lindíssimo, com essa técnica vigorosa que você já tinha dos seus estudos, mas da sua alma, né? Que atualmente tem esse encontro. Sim. E que faz essa viagem profunda aí para descobrir-se e se reencontrar nas tradições brasileiras mesmo. Né? Isso para mim sempre fez muita diferença, Diogo. Essa coisa de estar na verdade, sabe? Buscando um conhecimento, traduzindo isso na sua musicalidade, né? E você foi extremamente feliz, cara, porque, olha, há muito tempo que eu não ouço um disco tão bacana assim de violão. Obrigado. Agora tem um xodozinho aí que é o Pau Brasil. Eu ia cantar o Patrick aqui no final do nosso programa. Falei, pô, Patrick, isso aqui, Pau Brasil, essa composição lindíssima. Isso aqui, olha, a hora que eu configurar melhor aqui o meu projeto, se tudo der certo, eu vou fazer um prefixo aí, vou
cantar o Patrick aqui nos direitos aqui. Já tá, vai que vai. Vamos ouvir um pouquinho, Iago, por gentileza? É um machixe pouquinho. É um machixe pouquinho, aquela coisa meio João Pernambuco, assim, Isso. né? Exatamente, a ideia disso daí é... Na verdade, eu usei como referência João e Ernesto Nazaré. Sim, sim. Esse pensamento desse baixo meio andante. Sim, sim. Essa coisa meio machichada. Tchá, 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 tchá. Exatamente. Bem legal, né? E realmente isso tem tudo a ver com o nosso programa aqui. Então, Iago, já vamos preparar esse prefixo aí com a autorização do Patrick. Patrick, meu querido, olha, eu não tenho nem palavras para te agradecer. A felicidade que foi de encontrar esse disco, e assim que eu ouvi, já mandei um áudio pro Patrick, falei, pô, Patrick, tem uma peça em tremo lindíssima aí que você faz também. Mainó. Né? Olha só, cara. Que quer dizer beija-flor em Guarani. Beija-flor. Lindo, lindo. Então, olha, a galera que tá ouvindo esse episódio aqui, tão saboroso, com o Patrick Ângelo, procurem aí nas plataformas pela Quarup, Patrick Ângelo, violão afro-brasileiro. Antes da gente se despedir, como a gente aqui tá no mês do choro, mês de abril gravando, Verdade. né? Esse episódio vai sair um pouquinho mais tarde, mas estamos gravando no mês de abril, aniversário de Pixinguinha, o choro. Nosso Deus. Nosso né? Deus, Nosso Deus. Esse tá lá no mais alto tá nível mais do alto panteão, patamar. do choro. Patrick, o que você sente pelo choro, cara? A gente aqui tem um carinho especial pelo choro. O que você sente pelo choro? O que você sente por essa manifestação tão genuína, né? Tão bonita, brasileira? Eu sinto que é a música da vida, a música agregadora, a música que traz os gringos lá da Escandinávia, não sei da onde, para vir para cá, para ouvir, para trocar, para querer entender de onde que vem isso. E aí a gente explicar, cada um tem a sua vivência. Eu falo dos meus botequins, Sim. Eu falo lá da matriz, eu falo das tendinhas, dos buracos que eu vi. E é assim que é, cara. O que é o choro pra mim? O choro é tudo. O choro que começou toda essa confusão. E o choro, ele congrega todas, para ele, convergem todas essas águas, né? Até fazendo um panorama com o que a gente está falando desse trabalho tão bonito, né, que é o violão afro-brasileiro, indígena e afrodescendente, enfim. Sim. Lindíssimo que é o seu trabalho, né? O choro tem tudo isso também, porque traz o lundu, traz a polca, traz as influências europeias, traduz-se isso aqui na nossa terra com uma brasilidade toda nossa, né? E é por isso que a gente aqui do Pau Brasil Podcast, sempre que pode, né, faz essa louvação ao choro e aos chorões como você, que nunca deixou a peteca cair, que Diogo, entrou por essa música meu irmão, né? Parabéns, é muito importante isso que você está fazendo, tanto ter trazido Walter e Valdir aqui, Ronaldo, sim. É muito importante ter um norte assim, né? Pô, eu vou falar sobre choro, vou falar sobre as figuras desse gênero. Pô, genial. Eu não sou músico, não sou do métier, mas eu sou um apaixonado pelo choro desde sempre, porque o choro me pegou de uma forma arrebatadora, né? E felicidade é minha, Patrick, de ter você aqui, porque saiba você que você é um músico que há muito tempo eu já acompanho, desde aquele sarau que nos encontramos lá em Niterói, tava a Bia Bedran, tava o Ronaldo do Bandolim, e eu fiquei extremamente impressionado com a sua técnica, com a sua versatilidade, acompanhando o choro, fazendo peças solo também. Percebi que eu estava diante de um músico especial, de alguém que tinha um domínio da sua linguagem e um amor por aquilo que fazia. Então, assim, é um sonho para mim poder estar batendo esse papo contigo. Você abrilhanta e prestigia assim de uma forma incrível esse modesto projeto, e eu quero que nós sigamos nos encontrando nas rodas,
com os nossos queridos amigos todos do choro, Sim. que a nossa audiência acompanhe e reverencie esses músicos que estão aqui, mestre Patrick Ângelo, mestre Walter, mestre Valdir, mestre Ronaldo, Henrique Casas, Sim. Maionese, todos os que passaram por aqui são meus amigos e eu desejo muita sorte, sucesso sempre. Obrigado, E querido. vou continuar ouvindo esse violão brasileiro e já vou pegar para mim aqui esse pau-brasil. Pô, Tudo a ver, né, meu irmão? é tudo a ver. Abração para você. Valeu, O meu Patrick querido. tá aqui falando comigo, mas já tá correndo para dar aula. É. Hoje em dia não tem mais estúdio, né? Quer dizer, tem estúdio, mas antigamente se corria pra gravar. Logicamente se corre pra gravar, só que eu corro pra dar aula. Ah, então tá bom. Gente, com isso ficamos por aqui. Professor Patrick tá correndo. Um abração para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.